Livro Ficções, obra de Jorge Luís Borges. Primeiro livro, O Jardim de Veredas que se Bifurcam, 1941. Prólogo. As 7 obras desse livro não requerem maior elucidação. A sétima, O Jardim de Veredas que se Bifurcam, é policial. Seus leitores assistirão à execução e a todos os preliminares de um crime cujo propósito não ignoram, mas que não compreenderão. Parece-me até o último parágrafo. As outras são fantásticas. Uma, A Loteria em Babilônia, não é totalmente isenta de simbolismo. Não sou o primeiro autor da narrativa A Biblioteca de Babel. Os curiosos de sua história e sua pré-história podem examinar certa página do número 59 da revista Sur, que registra os nomes heterogêneos de Leucipo e de Lauswitz, de Lewis Carroll e de Aristóteles. Em As Ruínas Circulares, tudo é irreal. Em Pierre Menard, autor do Quixote, irreal é o destino que seu protagonista se impõe. O rol de escritores que lhe atribuo não é muito divertido, mas não é arbitrário. É um diagrama de sua história mental. Desvario laborioso e empobrecedor o de compor extensos livros, o de espraiar em 500 páginas uma ideia cuja perfeita exposição oral cabe em poucos minutos. Melhor procedimento é simular que esses livros já existem e oferecer um resumo, um comentário. Assim procedeu Carlyle em Sartor Resartus, assim Butler em The Fair Haven, obras que têm a imperfeição de serem também livros, não menos tautológicos que os outros. Mais razoável, mais inepto, mais preguiçoso, preferi a escrita de notas sobre livros imaginários. Estas são Plon Ukbar Orbis Tertius e O Exame da Obra de Herbert Quine. Plon Ukbar Orbis Tertius. Devo à conjunção de um espelho e de uma enciclopédia o descobrimento de Ukbar. O espelho inquietava o fundo de um corredor numa chácara da rua Gaona, em Ramos, Mejia. A enciclopédia falazmente se chama The Anglo-American Encyclopedia, New York, 1917, e é uma reimpressão literal, mas também tardia, da Enciclopédia Britânica de 1902. O fato ocorreu faz uns 5 anos. Bioy Casares jantara comigo naquela noite e deteve-nos uma extensa polêmica sobre a elaboração de um romance em primeira pessoa, cujo narrador omitisse ou desfigurasse os fatos e incorresse em diversas contradições, que permitissem a muito poucos leitores, a adivinhação de uma realidade atroz ou banal. Do fundo remoto do corredor, o espelho nos espreitava. Descobrimos, na alta noite, essa descoberta é inevitável, que os espelhos têm algo de monstruoso. Então, Bioy Casares lembrou que um dos heresiarcas de Ukbar declarara que os espelhos e a cópula são abomináveis, porque multiplicam o número dos homens. Perguntei-lhe a origem dessa memorável sentença, e ele me respondeu: The Anglo-American Encyclopedia a registrava, em seu artigo sobre Ukbar. A chácara que havíamos alugado, mobiliada, possuía um exemplar dessa obra. Nas últimas páginas do volume 46, demos com um artigo sobre Uppsala. Nas primeiras do 47, com um sobre Ural-Altaic Languages, mas nenhuma palavra a respeito de Ukbar. Bioy, um pouco perturbado, consultou os volumes do índice. Esgotou em vão todos os verbetes imagináveis. Ukbar, Ukbar, Okbar, Ukbar. Antes de ir embora, disse-me que era uma região do Iraque ou da Ásia Menor. Confesso que a senti com certa incomodidade. Conjecturei que esse país indocumentado e esse heresiarca anônimo era uma ficção improvisada pela modéstia de Bioy para justificar uma frase. O exame estéril de um atlas de justos pertes fortaleceu minha dúvida.
No dia seguinte, Bioy me telefonou de Buenos Aires. Disse-me que tinha visto o artigo sobre Uqba, no volume 46 da enciclopédia. Não constava o nome do heresiarca, mas sim a informação de sua doutrina, formulada em palavras quase idênticas às repetidas por ele, ainda que, talvez, literariamente inferiores. Ele tinha recordado: Copulation and mirrors are abominable. O texto da enciclopédia dizia: para um desses gnósticos, o visível universo era uma ilusão, ou, mais precisamente, um sofisma. Os espelhos e a paternidade são abomináveis. Mirrors and fatherhood are hateful, porque o multiplicam e o divulgam. Eu lhe disse, sem faltar à verdade, que gostaria de ver esse artigo. Em poucos dias, ele o trouxe, o que me surpreendeu porque os escrupulosos índices cartográficos de Erd Kuhn de Ritter ignoravam completamente o nome de Uqba. O volume que Bioy trouxe era efetivamente o 46 da Anglo-American Encyclopedia. No anterrosto e na lombada, a indicação alfabética Thor Ups era de nosso exemplar, mas em vez de 917 páginas, constava de 921. Essas 4 páginas adicionais compreendiam o artigo sobre Uqba, não previsto, como terá observado o leitor, pela indicação alfabética. Comprovamos depois que não havia outra diferença entre os volumes. Os dois, conforme creio haver indicado, são reimpressões da 10ª Enciclopédia Britânica. Bioy adquirira seu exemplar num de tantos leilões. Lemos com certo cuidado o artigo. A passagem recordada por Bioy era talvez a única surpreendente. O restante parecia muito verossímil, muito ajustado ao tom geral da obra e, como é natural, um pouco maçante. Relendo-o, descobrimos sob sua vigorosa escrita uma fundamental vaguidade. Dos 14 nomes que figuravam na parte geográfica, apenas reconhecemos 3: Curaçã, Armênia e Zerum, interpolados no texto de modo ambíguo. Dos nomes históricos, um só: o impostor Esmerdes, o mago invocado mais como metáfora. A nota parecia precisar as fronteiras de Uqba, mas seus nebulosos pontos de referência eram rios e crateras e cadeias dessa mesma região. Lemos verbigrada que as terras mais baixas de Tsai-Jaldun e o delta do Axa definem a fronteira do sul e que nas ilhas desse delta procriam os cavalos selvagens. Isso no começo da página 918. Na seção histórica, página 920, soubemos que, por causa das perseguições religiosas do século XIII, os ortodoxos procuraram refúgio nas ilhas, onde ainda perduram seus obeliscos, e onde não erraram exumar seus espelhos de pedra. A seção Idioma e Literatura era breve, o único traço memorável. Anotava que a literatura de Uqba era de caráter fantástico, e que suas epopeias e suas lendas não se referiam nunca à realidade, mas às duas regiões imaginárias de Lenas e Detlon. A bibliografia enumerava 4 volumes que não encontramos até agora, embora o terceiro, Silas Haslam, History of the Land Called Uqbar, 1974, figura nos catálogos da livraria de Bernard Quaritch. O primeiro, Lesbar Lesvengers Bemergante Amber das Land Uqbar English Asian, data de 1641, e é obra de Johannes Valentius Andrea. O fato é significativo. Alguns anos depois, deparei com esse nome nas inesperadas páginas de De Quincey Writings, 13º volume, e soube que era o de um teólogo alemão que, em princípios do século XVII, descreveu a imaginária comunidade da Rosa Cruz, que outros depois fundaram, a imitação do prefigurado por ele. Nessa noite, visitamos a Biblioteca Nacional. Em vão esgotamos atlas, catálogos, anuários de sociedades geográficas, memórias de viajantes e historiadores. Ninguém estivera jamais em Uqba. O índice geral da enciclopédia de Bioy
tampouco registrava esse nome. No dia seguinte, Carlos Mastronardi, a quem eu relatara o assunto, reparou numa livraria de Corrientes e Talcahuano as pretas e douradas lombadas da Anglo-American Encyclopedia. Entrou e consultou o volume 26. Naturalmente, não deu com o menor indício de Akbar. Parte 2. Alguma lembrança limitada e diluída de Herbert Ashe, engenheiro das ferrovias do Sul, persiste no hotel de Adrodo. Entre as efusivas madressilvas e no fundo ilusório dos espelhos. Em vida padeceu de realidade, como tantos ingleses. Morto não é sequer fantasma que já era então. Era alto e apático, e a sua canosa barba retangular havia sido ruiva. Creio que era viúvo, sem filhos. De tantos em tantos anos ia à Inglaterra, visitar, julgo eu, por fotografias que nos mostrou, um relógio de sol e uns carvalhos. Meu pai estreitara com ele, o verbo é excessivo, uma dessas amizades inglesas que começam por excluir as confidências e que muitos em breve omitem o diálogo. Costumam exercer o intercâmbio de livros e de jornais. Costumavam defrontar-se no xadrez tacitunamente. Lembro-me dele no corredor do hotel, com um livro de matemática na mão, fitando às vezes as cores irrecuperáveis do céu. Uma tarde, falamos do sistema duodecimal de numeração, em que o 12 se escreve 10. Ashe disse que estava precisamente a transferir não sei que tabelas duodecimais para sexagenais, em que 60 se escreve 10. Acrescentou que esse trabalho lhe fora encomendado por um norueguês, no Rio Grande do Sul. Há 8 anos que o conhecemos e nunca mencionara sua estada nessa região. Falamos de vida pastoril, de capangas, da etimologia brasileira da palavra gaúcho, que alguns velhos orientais ainda pronunciam gaúcho. E nada se disse. Deus me perdoe, de funções duodecimais. Em setembro de 1937, nós não estávamos no hotel. Herbert Ashe morreu da ruptura de um aneurisma. Dias antes, recebera no Brasil um pacote selado e registrado. Era um livro em 8º maior. Ashe deixou no bar, onde, meses depois, o encontrei. Pus-me a folheá-lo e senti uma ligeira vertigem de assombro que não descreverei, porque esta não é a história de minhas emoções, mas de Akbar e Tlon, e Orbis Tertius. Na noite do Islã, que se chama a Noite das Noites, abrem-se de par em par as secretas portas do céu, e é mais doce a água nos cântaros. Se essas portas se abrissem, não sentiria o que nessa tarde senti. O livro estava redigido em inglês, e o compunham 1001 páginas. Na amarela lombada de couro, li essas curiosas palavras que o anterosto repetia: A First Encyclopedia of Tlon, Volume 11, Hart to Gander. Não havia indicação nem data de lugar. Na primeira página, e numa folha de papel de seda que cobria uma das lâminas coloridas, estava impresso um óvalo azul com esta escrita: Orbis Tertius. Fazia 2 anos que eu descobrira, num tomo de certa enciclopédia pirática, uma sumária descrição de um falso país. Agora me proporcionava o acaso algo mais precioso e mais árduo. Agora tinha nas mãos um vasto fragmento metódico da história total de um planeta desconhecido, com suas arquiteturas e seus naipes, com o pavor de suas mitologias e o rumor de suas línguas, com seus imperadores e seus mares, com seus minerais e seus pássaros e seus peixes, com sua álgebra e seu fogo, com sua controvérsia, teologia e metafísica. Tudo isso articulado, coerente, sem visível propósito doutrinal ou tom paródico. No 11º tomo de que falo, há alusões a tomos ulteriores e precedentes. Nestor Ibarra, num artigo já clássico da NRF, negou a existência de tais tomos. Ezequiel Martins Estrada e Dio La Rochelle
refutaram, quiçá vitoriosamente, essa dúvida. O fato é que até agora as investigações mais diligentes têm sido estéreis. Em vão desordenamos as bibliotecas das Américas e da Europa. Alfonso Reis, saturado dessas fadigas subalternas de índole policial, propõe que todos empreendamos a obra de reconstruir os muitos e maciços tomos que faltam. Ex un Leonen calcula entre sério e jocoso que uma geração de tlonistas pode bastar. Este arriscado computo nos faz voltar ao problema fundamental. Quem são os inventores de Tlon? O plural é inevitável, porque a hipótese de um único inventor, de um infinito Leibniz, trabalhando na treva e na modéstia, fora descartada unanimemente. Conjetura-se que este Brave New World é obra de uma sociedade secreta de astrônomos, de biólogos, de engenheiros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas, de pintores, de geômetras, dirigidos por um obscuro homem de gênio. Muitos são os indivíduos que dominam essas disciplinas diversas, mas não os capazes de invenção, e menos os capazes de subordinar a invenção a um rigoroso plano sistemático. Este plano é tão vasto que a contribuição de cada escritor é infinitesimal. A princípio, acreditou-se que Tlon era um mero caos, uma irresponsável licença da imaginação. Agora se sabe que é um cosmos, e as íntimas leis que o regem foram formuladas, ainda que de modo provisório. Basta-me recordar que as contradições aparentes do 11º tomo são a pedra fundamental da prova que existem os outros. Tão lúcida e tão justa é a ordem que nele se observou. As revistas populares divulgaram, com perdoável excesso, a zoologia e a topografia de Tlon. Penso que seus tigres transparentes e suas torres de sangue não merecem, talvez, a contínua atenção de todos os homens. Atrevo-me a pedir alguns minutos para seu conceito do universo. Hume observou indefinitivos que os argumentos de Berkeley não admitem a menor réplica e não causam a menor convicção. Esse parecer é totalmente verídico em sua aplicação à Terra, totalmente falso em Tlon. As nações desse planeta são congenitamente idealistas. Sua linguagem e as derivações de sua linguagem, a religião, as letras, a metafísica, pressupõem o idealismo. O mundo para eles não é um concurso de objetos no espaço, é uma série heterogênea de atos independentes. É sucessivo, temporal, não espacial. Não há substâncias na conjectural Ursprach de Tlon, da qual procedem os idiomas atuais e os dialetos. Há verbos impessoais, qualificados por sufixos ou prefixos monossilábicos de valor adverbial. Por exemplo, não há palavra que corresponda à palavra lua, mas há um verbo que seria, em espanhol, lunecer, ou lunar. Surgiu a lua sobre o rio. Disse, Senhor Ufan Achachas Mlu, ou seja, em sua ordem para cima, upward, atrás, duradouro, fluir, luneceu. Chu solar traduz-se sinteticamente, upa traz, perflui luno. Upward, behind, the onstream e mooned. O que antes foi dito se refere aos idiomas do hemisfério austral. Nos do hemisfério boreal, sobre cuja Ursprach, há bem poucos dados no 11º tomo. A célula primordial não é o verbo, mas o adjetivo monossilábico. O substantivo se forma por acumulação de adjetivos. Não se diz lua, diz-se aéreo claro, sobre escuro redondo, ou alaranjado tênue do céu, ou qualquer outro acréscimo. No caso escolhido, a massa de adjetivos corresponde a um objeto real. O fato é puramente fortuito. Na literatura desse hemisfério, como no mundo subsistente de Meinong,
São muitos os objetos ideais, convocados e dissolvidos no momento, conforme as necessidades poéticas. Determina-os, às vezes, a mera simultaneidade. Há objetos compostos de dois termos, um de caráter visual e outro auditivo, a cor do nascente e o remoto grito de um pássaro. Há alguns múltiplos, o sol e a água contra o peito do nadador, o vago rosa trêmulo que se vê com os olhos fechados, a sensação de quem se deixa levar por um rio e também pelo sonho. Esses objetos de segundo grau podem combinar-se com outros. O processo, mediante certas abreviaturas, é praticamente infinito. Há poemas famosos compostos de uma única enorme palavra. Essa palavra integra um objeto poético criado pelo autor. O fato de que ninguém acredite na realidade dos substantivos faz, paradoxalmente, com que seja interminável seu número. Os idiomas do hemisfério boreal de Tlön possuem todos os nomes das línguas indo-europeias e muitos outros mais. Não é exagero afirmar que a cultura clássica de Tlön compreende uma única disciplina, a psicologia. As outras estão subordinadas a ela. Disse que os homens desse planeta concebem o universo como uma série de processos mentais, que não se desenvolvem no espaço, mas de modo sucessivo no tempo. Spinoza atribui à sua inesgotável divindade os atributos da extensão e do pensamento. Ninguém compreenderia em Tlön a justa posição do primeiro, que apenas é típico de certos estados, e do segundo, que é sinônimo perfeito do cosmos. Antes, com outras palavras, não concebem que o espacial perdure no tempo. A percepção de uma fumaceira no horizonte e depois do campo incendiado, e depois do charuto meio apagado que produziu a queimada, é considerado exemplo de associação de ideias. Esse monismo ou idealismo total invalida a ciência. Explicar ou julgar um fato é uni-lo a outro. Essa vinculação, em Tlön, é um estado posterior do sujeito, que não pode afetar ou iluminar o estado anterior. Todo estado mental é irredutível. O simples fato de nomeá-lo id est, de classificá-lo, implica falseio. Disso caberia deduzir que não há ciências em Tlön, nem sequer raciocínios. Mas a paradoxal verdade é que existem, em quase inumerável número. Com as filosofias acontece o que acontece com os substantivos no hemisfério boreal. O fato de que toda filosofia seja, de antemão, um jogo dialético, uma Philosophie des Aus-Ob, contribui para multiplicá-las. Sobram sistemas inacreditáveis, mas de arquitetura agradável ou de tipo sensacional. Os metafísicos de Tlön não procuram a verdade, nem sequer a verossimilhança. Procuram o assombro. Julgam que a metafísica é um ramo da literatura fantástica. Sabem que um sistema não é outra coisa que a subordinação de todos os aspectos do universo a qualquer um deles. Até a frase "todos os aspectos" é inaceitável, porque supõe a impossível adição do instante presente, dos pretéritos. Nem é lícito o plural, os pretéritos, porque supõe outra operação impossível. Uma das escolas de Tlön chega a negar o tempo, argumenta que o presente é indefinido, que o futuro não tem realidade senão como esperança presente, que o passado não tem realidade senão como lembrança presente. Outra escola declara que transcorreu já todo o tempo e que nossa vida é apenas a lembrança, o reflexo crepuscular e sem dúvida falseado e mutilado de um processo irrecuperável. Outra, que a história do universo e nela nossas vidas e o mais tênue detalhe de nossas vidas é a escrita que produz um Deus subalterno para entender-se com um demônio. Outra, que o universo é comparável a essas criptografias nas quais não valem todos os símbolos e que só é verdade o que acontece a cada 300 noites. Outra, que enquanto dormimos aqui, estamos despertos em outro lado e que assim cada homem é dois homens. Entre as doutrinas de Tlön, nenhuma mereceu tanto escândalo como o materialismo. Alguns pensadores o formularam com menos clareza que fervor, como quem antecipa um paradoxo.
Para facilitar o entendimento dessa tese inconcebível, um heresiarca do 11º século ideou o sofisma das 9 moedas de cobre, cujo renome escandaloso equivale em Tlon ao das aporias eleáticas. Desse raciocínio especioso há muitas versões, variam o número de moedas e o número de achados. Eis aqui a mais comum. Terça-feira, X atravessa um caminho deserto e perde 9 moedas de cobre. Quinta-feira, Y encontra no caminho 4 moedas, um pouco enferrujadas pela chuva de quarta-feira. Sexta-feira, Z descobre 3 moedas no caminho. Sexta-feira de manhã, X encontra 2 moedas no corredor de sua casa. O heresiarca queria deduzir dessa história a realidade, e de este, a continuidade, das 9 moedas recuperadas. É absurdo, afirmava, imaginar que 4 das moedas não existiram entre terça e quinta-feira, 3 entre terça e a tarde de sexta-feira, 2 entre terça-feira e a madrugada de sexta-feira. É lógico pensar que existiram, ainda que de algum modo secreto, de compreensão vedada aos homens, em todos os momentos desses 3 prazos. A linguagem de Tlon se opunha a formular esse paradoxo. Os demais não o entenderam. Os defensores do sentido comum limitaram-se, no início, a negar a veracidade do episódio. Repetiram que era uma falácia verbal, baseada no emprego temerário de 2 palavras neológicas, não autorizadas pelo uso e alheias a todo pensamento severo, os verbos encontrar e perder, que comportam uma petição de princípio, porque pressupõem a identidade das 9 primeiras moedas e das últimas. Recordaram que todo substantivo, homem, moeda, quinta-feira, quarta-feira, chuva, somente tem valor metafórico. Denunciaram a pérfida circunstância, um pouco enferrujadas pela chuva de quarta-feira, que pressupõe o que se procura demonstrar, a persistência das 4 moedas, entre quinta e terça-feira. Explicaram que uma coisa é igualdade e outra identidade, e formularam uma espécie de reductio ad absurdum, ou seja, o caso hipotético de 9 homens que em 9 sucessivas noites padecem de uma viva dor. Não seria ridículo, perguntaram, pretender que essa dor fosse a mesma? Disseram que a heresiarca não movia senão o blasfematório propósito de atribuir a divina categoria de ser a uma simples moeda, e que às vezes negava a pluralidade, e outras não. Argumentaram: se a igualdade abrangesse a identidade, seria necessário admitir, do mesmo modo, que as 9 moedas eram uma só. Inacreditavelmente, essas refutações não resultaram definitivas. 100 anos depois de ser enunciado o problema, um pensador não menos brilhante que o heresiarca, mas de tradição ortodoxa, formulou uma hipótese muito audaz. Essa conjectura feliz afirma que há um único sujeito, que esse sujeito indivisível é cada um dos seres do universo, e que esses são os órgãos e máscaras da divindade. X é Y e é Z. Z descobre 3 moedas, porque se lembra de que X as perdeu. X encontra 2 no corredor, porque se lembra que foram recuperadas as outras. O 11º tomo deixa entender que 3 razões capitais determinaram a vitória total desse panteísmo idealista. A primeira, o repúdio do solipsismo. A segunda, a possibilidade de conservar a base psicológica das ciências. A terceira, a possibilidade de conservar o culto aos deuses. Schopenhauer, o apaixonado e lúcido Schopenhauer, formula uma doutrina muito semelhante no primeiro volume de Parerga Paralipomena. A geometria de Tlon compreende 2 disciplinas um pouco diferentes, a visual e a tátil. A última corresponde à nossa e a subordinam à primeira. A base da geometria visual é a superfície, não o ponto.
Essa geometria desconhece as paralelas e declara que o homem que se desloca modifica as formas que o circundam. A base de sua aritmética é a noção de números indefinidos. Acentua a importância dos conceitos de maior e menor, que nossos matemáticos simbolizam por traço para a esquerda e por traço para a direita. Afirmam que a operação de contar modificam as quantidades e as converte de indefinidas em definidas. O fato de que vários indivíduos que contam uma mesma quantidade obtêm um resultado igual é, para os psicólogos, um exemplo de associação de ideias ou de bom exercício da memória. Já sabemos que em Tlon, o sujeito do conhecimento é uno e eterno. Nos hábitos literários é também todo-poderosa a ideia de um sujeito único. É raro que os livros estejam assinados. Não existe o conceito de plágio. Estabeleceu-se que todas as obras são obras de um único autor, que é intemporal e é anônimo. A crítica costuma inventar autores. Escolhe duas obras dissímiles, o Tom Tequim e as Mil e Uma Noites, digamos. Atribui-as ao mesmo escritor e logo determina com probidade a psicologia desse interessante homme de lettres. Também são diferentes os livros. Os de ficção abarcam um único argumento, com todas as permutações imagináveis. Os de natureza filosófica invariavelmente contêm a tese e a antítese, o rigoroso pró e o contra de uma doutrina. Um livro que não encerre seu contralivro é considerado incompleto. Séculos e séculos de idealismo não deixaram de influir na realidade. Não é infrequente nas regiões mais antigas de Tlon a duplicação de objetos perdidos. Duas pessoas procuram um lápis. A primeira o encontra e não diz nada. A segunda encontra o segundo lápis, não menos real, contudo mais ajustado à sua expectativa. Esses objetos secundários se chamam ironir e são, embora de forma desairosa, um pouco mais longos. Até há pouco, os ironir eram filhos fortuitos da distração e do esquecimento. Parece mentira que sua metódica produção conte apenas 100 anos, mas assim está referido no 11º tomo. Os primeiros intentos foram estéreis. O modus operandi, no entanto, merece ser recordado. O diretor de um dos cárceres do estado comunicou aos presos que no antigo leito de um rio havia certos sepulcros e prometeu a liberdade aos que trouxessem um achado importante. Durante os meses que precederam a escavação, apresentaram-lhes lâminas fotográficas do que iam descobrir. Essa primeira tentativa provou que a esperança e a avidez podem inibir uma semana de trabalho com a pá, e a picareta não conseguiu exumar outro Iron, salvo uma roda enferrujada, de data posterior ao experimento. Essa foi mantida em segredo e depois repetida em 4 escolas. Em 3 foi quase total fracasso. No quarto, cujo diretor morreu casualmente durante as primeiras escavações, os discípulos exumaram ou produziram uma máscara de ouro, uma espada arcaica, 2 ou 3 ânforas de barro e o limoso e mutilado torso de um rei, com inscrição no peito que ainda não se conseguiu decifrar. Descobriu-se assim a improcedência das testemunhas que conhecem a natureza experimental da busca. As pesquisas em massa produzem objetos contraditórios. Agora, se preferem os trabalhos individuais e quase improvisados. A metódica elaboração de ironia, diz o 11º tomo, prestou serviços prodigiosos aos arqueólogos, permitiu examinar e até modificar o passado, que agora não é menos plástico e menos dócil que o futuro. Fato curioso, os Dionir de segundo e de terceiro graus, os Dionir derivados de outro Iron, exageram as aberrações do inicial e de quinto, são quase uniformes. Os de nono confundem-se com os de segundo. Nos de 11º há uma pureza de linhas que os originais não têm. Processo periódico. O Iron de 12º grau já começa a decair. Mais estranho e mais puro que todo Iron
é às vezes o ur, a coisa produzida por sugestão, o objeto eduzido pela esperança. A grande máscara de ouro que mencionei é um ilustre exemplo. As coisas, as coisas duplicam-se em Tlon, propendem simultaneamente a apagar-se e a perder os detalhes, quando as pessoas os esquecem. E clássico o exemplo de um umbral, que perdurou enquanto o visitava um mendigo, e que se perdeu de vista com sua morte. Às vezes, alguns pássaros, um cavalo, salvaram as ruínas de um anfiteatro. Salto Oriental, 1940. Pós-escrito de 1947. Reproduzo o artigo anterior tal como apareceu na Antologia de La Literatura Fantástica, 1940, sem outro corte senão de algumas metáforas e de uma espécie de resumo zombeteiro que agora se tornou frívolo. Ocorreram tantas coisas desde essa data. Limitar-me-ei a recordá-las. Em março de 1941, descobriu-se uma carta manuscrita de Gunnar Ehrfjord num livro de Hinton, que fora de Herbert Ashe. O envelope continha o carimbo postal de ouro preto. A carta elucidava completamente o mistério de Tlon. Seu texto corrobora as hipóteses de Martinez Estrada. Em princípios do século XVII, numa noite de Lucerna ou de Londres, começou a esplêndida história. Uma sociedade secreta e benévola, que entre seus afiliados teve Dalgarno e depois George Berkeley, surgiu para inventar um país. Num vago programa inicial figuravam os estudos herméticos, a filantropia e a cabala. Dessa primeira época data o curioso livro de Andrian. Ao fim de alguns anos de conciliábulos e de sínteses prematuras, compreenderam que uma geração não bastava para articular um país. Resolveram que cada um dos mestres que a integravam escolhesse um discípulo para a continuação da obra. Essa disposição hereditária prevaleceu. Depois de um hiato de 2 séculos, a perseguida fraternidade ressurge na América. Por volta de 1824, em Memphis, Tennessee, um dos afiliados conversa com o ascético milionário Ezra Buckley. Esse o deixa falar com certo desdém e ri da modéstia do projeto. Diz-lhe que na América é absurdo inventar um país e propõe-lhe a invenção de um planeta. A essa gigantesca ideia acrescenta outra, filha de seus niilismos, a de manter em sigilo o enorme empreendimento. Circulavam então os 20 tomos da Enciclopédia Britânica. Buckley sugere uma enciclopédia metódica do planeta ilusório. Deixar-lhe-ás suas cordilheiras auríferas, seus rios navegáveis, suas pradarias pisadas pelo touro e pelo bisão, seus negros, seus prostíbulos e seus dólares, sob uma condição: a obra não pactuará com o impostor Jesus Cristo. Buckley descrê de Deus, mas quer demonstrar ao Deus não existente que os homens mortais são capazes de conceber um mundo. Buckley é envenenado em Baton Rouge, em 1828. Em 1914, a sociedade remete a seus colaboradores, que são 300, o volume final da primeira enciclopédia de Tlon. A edição é secreta. Os 40 volumes que compreende, a obra mais vasta que empreenderam os homens, seriam a base de outra mais minuciosa, não mais redigida em inglês, mas em algumas das línguas de Tlon. Essa revisão de um mundo ilusório se denomina provisoriamente Orbis Tertius, e um de seus modestos demiurgos foi Herbert Ashe, não sei se como agente de Gunnar Ehrfjord ou como afiliado. O fato de ter recebido um exemplar do 11º tomo parece favorecer a segunda hipótese. Mas, e os outros? Por volta de 1942, recrudesceram os fatos. Lembro-me com singular nitidez de um dos primeiros e me parece que vislumbrei algo do seu caráter premonitório. Ocorreu no apartamento da rua Laprida, diante de uma clara e alta sacada voltada para o ocaso. A princesa de Falguin do Singe recebera de Poitiers sua baixela de prata. Do vasto interior de um caixote rubricado de carimbos internacionais iam saindo finas coisas imóveis,
prataria de Utrecht e de Paris, com dura fauna heráldica, um samovar. Entre elas, um perceptível e tênue tremor de pássaro adormecido, latejava misteriosamente uma bússola. A princesa não a reconheceu. A agulha azul indicava o norte magnético. A caixa de metal era côncava. As letras da esfera correspondiam a um dos alfabetos de Tlon. Tal foi a primeira intrusão do mundo fantástico no mundo real. Um acaso que me inquieta fez com que eu também fosse testemunha da segunda. Ocorreu uns meses depois no armazém de um brasileiro, na Cutila Negra. Amorim e eu regressávamos de Santana. Uma enchente no rio Taquarembó nos obrigou a provar e a suportar essa rudimentar hospitalidade. O dono do armazém acomodou-nos em catres rangestes, num quarto amplo, abarrotado de barris e couros. Deitamo-nos, mas não nos deixou dormir até o amanhecer, a bebedeira de um vizinho invisível, que alternava injúrias inextricáveis com rajadas de milongas, melhor, com rajadas de uma única milonga. Como é de supor, atribuímos à fogosa cachaça do proprietário essa gritaria insistente. De madrugada, o homem estava morto no corredor. A aspereza da voz nos enganara. Era um rapaz jovem. Durante o delírio caíram-lhe do cinturão algumas moedas e um cone de metal reluzente, do diâmetro de um dado. Em vão o menino tentou pegar esse cone. Apenas o homem mau conseguiu levantá-lo. Eu o tive na palma da mão por alguns minutos. Lembro-me de que seu peso era intolerável e que, depois de retirado o cone, a opressão perdurou. Também me lembro do círculo preciso que gravou na carne. Essa evidência de um objeto muito pequeno e, ao mesmo tempo, pesadíssimo, deixava uma impressão desagradável de asco e de medo. Um lavrador propôs que o jogassem na correnteza do rio. Amorim o adquiriu por alguns pesos. Ninguém sabia nada sobre o morto, exceto que vinha da fronteira. Esses cones pequenos e muito pesados, feitos de um metal que não é desse mundo, são imagem da divindade em certas regiões de Tlon. Aqui termina a parte pessoal de minha narrativa. O restante está na memória, quando não na esperança ou no temor de todos os meus leitores. Basta me recordar ou mencionar os fatos subsequentes, com mera brevidade de palavras que a côncava lembrança geral enriquecerá ou ampliará. Por volta de 1944, um pesquisador do jornal The American, de Nashville, Tennessee, exumou, numa biblioteca de Memphis, os 40 volumes da primeira enciclopédia de Tlon. Até o dia de hoje se discute se essa descoberta foi casual ou se a consentiram os diretores do ainda nebuloso Orbis Tertius. É verossímil a segunda hipótese. Alguns traços inacreditáveis do primeiro tomo, verbigrada, a multiplicação dos Urionir, foram eliminados ou atenuados no exemplar de Memphis. É razoável imaginar que essas rasuras obedecem ao plano de exibir um mundo que não seja demasiado incompatível com o mundo real. A disseminação de objetos de Tlon em diversos países complementaria esse achado. Manuais, antologias, resumos, versões literais, reimpressões autorizadas e reimpressões piráticas da obra maior dos homens abarrotaram e continuam abarrotando a Terra. Quase imediatamente, a realidade cedeu em mais de um ponto. O certo é que desejava ceder. Há 10 anos bastava qualquer simetria com aparência de ordem, o materialismo dialético, o antissemitismo, o nazismo, para encantar os homens. Como não se submeter a Tlon, a minuciosa e vasta evidência de um planeta ordenado? Inútil responder que a realidade também está ordenada. Quem sabe o esteja, mas conforme leis divinas. Traduzo, leis desumanas, que nunca percebemos completamente. Tlon será um labirinto, mas um labirinto urdido por homens, um labirinto destinado a ser decifrado pelos homens. O contato e o hábito de Tlon desintegraram esse mundo. Encantada por seu rigor, a humanidade esquece e se torna a esquecer que é um rigor de enxadristas, não de anjos. Já penetrou nas escolas o conjectural idioma primitivo de Tlon. Já o ensino de sua história harmoniosa e cheia de episódios comovedores obliterou o que presidiu minha infância. Já nas memórias, um passado fictício ocupa o lugar de outro,
do qual nada sabemos com certeza, nem, ao menos, que é falso. Foram reformadas a numismática, a farmacologia e a arqueologia. Entendo que a biologia e a matemática aguardam também seu avatar. Uma dispersa dinastia de solitários mudou a face do mundo. Sua tarefa prossegue. Se nossas previsões não errarem, daqui a 100 anos alguém descobrirá os 100 tomos da segunda enciclopédia de Tlon. Com isso, desaparecerão do planeta o inglês e o francês e o simples espanhol. O mundo será Tlon. Não me importo. Continuo revisando, nos plácidos dias do hotel Diadrog, uma indecisa tradução quevediana, que não tenciono publicar, do Urn Burial de Brown.